Em um mundo onde o dinheiro e a fama muitas vezes cegam as pessoas, Silvio Santos provou que alguns valores são eternos. O apresentador mais querido do Brasil, aos 94 anos, passeava pelo Brás quando reconheceu seu melhor amigo de infância catando latas para sobreviver. O que aconteceu depois comoveu o país inteiro. Se você valoriza amizades verdadeiras, subscreva-se ao nosso canal e comente de qual cidade nos acompanha. A atitude de Silvio Santos não apenas transformou a vida de seu velho amigo Jaime, mas também tocou o coração de milhões de brasileiros, nos lembrando que nunca é tarde para resgatar o que realmente importa na vida. Acompanhe-me e descubra esta história completa que vai emocionar você do início ao fim. O sol castigava as ruas do bairro do Brás, em São Paulo, naquela tarde de quinta-feira. O trânsito intenso da Avenida Celso Garcia seguia seu ritmo habitual, com motoristas impacientes buzinando enquanto pedestres se espremiam nas calçadas estreitas. Em meio a esse cenário tipicamente paulistano, uma limusine preta deslizava lentamente, destoando da paisagem de prédios antigos e comércios populares. Dentro do veículo, Senhor Abravanel, conhecido por todos como Silvio Santos, aos 94 anos, observava pela janela fumê a vizinhança onde havia crescido. Seus olhos cansados, mas ainda perspicazes, buscavam reconhecer os cantinhos que fizeram parte de sua infância. O famoso apresentador havia decidido fazer uma visita inesperada ao seu antigo bairro, numa espécie de retorno às origens, algo que raramente fazia devido à sua agenda e à privacidade que tanto prezava. Seu Silvio, estamos chegando à rua que o senhor pediu, informou o motorista, ajustando o retrovisor para ver a reação do patrão. Silvio apenas assentiu, ajeitando o terno impecavelmente alinhado. Mesmo em uma visita informal, mantinha sua elegância característica. Seus cabelos grisalhos estavam meticulosamente penteados, e o perfume discreto preenchia o interior do automóvel. "Pode parar aqui mesmo?", pediu ele, com aquela voz inconfundível que embalou domingos de milhões de brasileiros. "Vou descer e caminhar um pouco." O motorista pareceu hesitante. "Tem certeza, senhor? Posso acompanhá-lo, se preferir." Não, respondeu Silvio com um sorriso gentil. "Quero andar sozinho, relembrar os velhos tempos. Fique tranquilo, ninguém vai me reconhecer. Hoje sou apenas um senhor dando um passeio." Ao sair do carro, Silvio colocou um chapéu simples e óculos escuros, uma tentativa modesta de disfarce. O calor era intenso, fazendo-o lembrar das tardes em que corria pelas mesmas ruas com os amigos, décadas atrás, quando o Brás ainda era um reduto de imigrantes e famílias trabalhadoras. Caminhava lentamente, observando as mudanças no bairro. Onde antes havia pequenas casas, agora se erguiam prédios comerciais. As antigas padarias de portugueses dividiam espaço com lojas de roupas no atacado. O Brás havia se transformado, assim como ele próprio. Foi quando dobrou a esquina da rua Marcos Arruda que Silvio sentiu seu coração falhar uma batida. Encostado a um poste, um senhor de aparência humilde recolhia latas de alumínio de uma lixeira. Suas mãos enrugadas e manchadas trabalhavam com agilidade, apesar da idade avançada. Vestia uma camisa desbotada e uma calça surrada, com um boné gasto protegendo seu rosto do sol inclemente. Havia algo familiar naquele homem, algo no jeito de mover-se, na postura, mesmo curvada pelo tempo. Silvio aproximou-se lentamente, retirando os óculos escuros para enxergar melhor. Jaime Mesquita?", perguntou com a voz embargada pela emoção repentina. O homem virou-se confuso, olhando para Silvio com os olhos semicerrados contra a claridade. Por um instante pareceu não reconhecer quem o chamava. Então sua expressão transformou-se completamente. "Senhor, é você mesmo."
O perguntou incrédulo, usando o nome de batismo do apresentador, como só os amigos mais antigos o chamavam. Os dois homens se encararam em silêncio por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado naquela calçada do Brás. Jaime era o melhor amigo de infância de Sílvio, seu companheiro inseparável nos tempos da juventude, quando sonhavam juntos com um futuro brilhante, enquanto vendiam canetas e bugigangas pelas ruas da cidade. "Meu Deus, quanto tempo!" murmurou Jaime, visivelmente constrangido por ser encontrado naquela situação. Instintivamente, tentou esconder o saco de latas que carregava. "Desculpe a aparência, eu não..." Sílvio não o deixou terminar. Em um gesto que surpreendeu até a ele mesmo, abraçou o velho amigo fortemente. Não se importou com os olhares curiosos dos transeuntes, nem com a possibilidade de ser reconhecido. Naquele momento não era o famoso apresentador de televisão, mas apenas Senhor Abravanel, reencontrando uma parte preciosa de seu passado. "Jaime, meu amigo, quantos anos... Pensei que nunca mais nos veríamos", disse Sílvio, afastando-se para observar melhor o rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades. "A vida dá muitas voltas, não é?", respondeu Jaime com um sorriso triste. "Algumas para cima, outras para baixo." Sílvio percebeu o desconforto do amigo e, com a sensibilidade que sempre demonstrou ao longo de sua carreira, propôs: "Vamos tomar um café? Conhece algum lugar tranquilo por aqui?" Jaime hesitou por um momento, olhando para suas roupas simples e depois para o terno elegante de Sílvio. "Tem uma padaria na próxima esquina. Não é nada sofisticado, mas o café é bom." "Perfeito", respondeu Sílvio com entusiasmo genuíno. Na pequena padaria, os dois sentaram-se em uma mesa afastada. O lugar era simples, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico, mas limpo e acolhedor. O aroma de pão fresco misturava-se ao cheiro forte do café. Alguns clientes olhavam discretamente para a figura de Sílvio, cochichando entre si, incertos, se realmente era ele. "Então, me conte, como tem sido sua vida?", perguntou Sílvio depois que a atendente trouxe 2 xícaras de café fumegante. Jaime encarou a bebida por alguns instantes antes de responder. Suas mãos, marcadas por calos e rugas profundas, envolviam a xícara como se buscassem calor. "Não há muito para contar, senhor. Trabalhei como metalúrgico por 30 anos. Quando a fábrica fechou, já estava velho demais para conseguir outro emprego formal. Fiz de tudo um pouco. Fui porteiro, faxineiro, vendedor ambulante. A aposentadoria mal dá para os remédios e o aluguel de um quartinho. Então, complemento catando latas. Não é o futuro que imaginávamos quando éramos garotos, hein?" Jaime deu uma risada sem graça. Sílvio ouvia com atenção, sentindo uma mistura de compaixão e desconforto. As lembranças da juventude compartilhada voltavam como flashes. Os 2 meninos judeus correndo pelas ruas do Brás, dividindo sonhos, enfrentando juntos as dificuldades de famílias imigrantes. "E sua família?", perguntou Sílvio. O olhar de Jaime escureceu. "Perdi minha esposa há 5 anos, câncer. Meu filho mora em Porto Alegre, tem a vida dele lá. Nos falamos de vez em quando, mas você sabe como é. A distância complica as coisas." Sílvio assentiu, pensando em sua própria família, nas filhas que tanto amava, nos netos que eram sua alegria. A vida havia sido generosa com ele em tantos aspectos. "E você, senhor?" "Bem, essa pergunta é tola, não é? O Brasil inteiro sabe da sua vida", comentou Jaime com um sorriso mais autêntico. "Sabe, eu sempre te acompanhei pela TV. Cresci vendo seu sucesso, assistindo seus programas. Nunca senti inveja, só orgulho. Esse é meu amigo", eu dizia para minha esposa. A sinceridade daquelas palavras tocou profundamente Sílvio. Havia algo de puro naquele sentimento, algo que nem todo o dinheiro e fama do mundo poderia comprar. "Jaime, eu nunca deixei de pensar em você nos nossos tempos juntos", confessou Sílvio. "Muitas vezes me perguntei o que havia acontecido com os amigos do Brás. A vida nos leva por caminhos tão diferentes."
Enquanto conversavam, relembrando histórias da juventude, rindo de aventuras passadas, Silvio tomava uma decisão silenciosa. Não seria uma esmola ou caridade, conhecia bem o orgulho do amigo. Seria uma oportunidade, uma forma de reconectar-se com uma parte importante de sua história. Ao saírem da padaria, Silvio convidou Jaime para entrar em sua limusine, provocando olhares espantados dos pedestres. O motorista, que aguardava pacientemente, também não escondeu a surpresa ao ver seu patrão acompanhado de um senhor de aparência tão humilde. "Para onde vamos?" perguntou Jaime, visivelmente desconfortável no luxuoso interior do veículo. Silvio sorriu, aquele sorriso característico que havia conquistado o Brasil. "Primeiro, para comprar roupas novas para você. Depois, quero que conheça minha família. Temos muito tempo para recuperar, meu amigo." Naquela tarde quente de São Paulo, enquanto a limusine se afastava do Brás, dois velhos amigos reconectavam-se, ignorando as diferenças que a vida havia imposto. Era o início de uma história que, em breve, comoveria o Brasil inteiro. O luxuoso apartamento no Morumbi, zona nobre de São Paulo, era o oposto do ambiente onde Jaime havia estado apenas algumas horas antes. Cortinas de seda, obras de arte. Nas paredes, tapetes persas e móveis de design. Tudo exalava elegância discreta e riqueza consolidada ao longo de décadas. Através das amplas janelas, via-se a cidade se estendendo até o horizonte. Uma selva de concreto pontilhada por arranha-céus e áreas verdes. Jaime, agora vestindo um conjunto de calça e camisa comprados naquela tarde, sentava-se timidamente na borda de um sofá de couro branco. Suas mãos, ainda ásperas e marcadas pelo trabalho duro, descansavam sobre os joelhos. Sentia-se como um peixe fora d'água, observando maravilhado o ambiente ao seu redor. Silvio, que havia se retirado para fazer algumas ligações, retornou à sala com um sorriso no rosto. Trazia consigo uma caixa de madeira entalhada, que colocou sobre a mesa de centro. "Lembra disso?" perguntou, abrindo a caixa e revelando um conjunto de antigas fotografias em preto e branco, algumas já amareladas pelo tempo. Jaime inclinou-se para ver melhor e seus olhos se iluminaram. "Meu Deus, você guardou isso tudo?" As fotografias mostravam dois jovens sorridentes nas ruas do Brás dos anos 1940. Silvio e Jaime, com não mais de 15 anos, vendendo bugigangas em uma feira livre. Os dois amigos em frente a uma antiga sala de cinema. Um grupo de rapazes jogando futebol em um terreno baldio, com os dois destacando-se entre os jogadores. "Guardei cada momento", confirmou Silvio, manuseando as fotografias com cuidado. "São parte importante da minha história. Nossa história." Jaime pegou uma foto em particular. Os dois jovens em frente a uma banca improvisada, onde vendiam canetas. "Foi aqui que tudo começou para você, não foi? As canetas Parker que vendíamos na Praça da Sé." Silvio assentiu, relembrando aqueles dias. "Sabe, Jaime, muita gente pensa que minha história começou quando entrei no rádio ou na televisão. Mas começou muito antes, nas ruas, vendendo de porta em porta, aprendendo a falar com as pessoas, a entender o que elas queriam. Você sempre teve o dom da palavra", comentou Jaime. "Lembra como convencia até as pessoas mais ranzinzas a comprarem nossas canetas? Eu dizia, esse garoto ainda vai longe com essa lábia." Os dois riram, compartilhando memórias que pareciam ter acontecido em outra vida. Por alguns momentos, não eram um famoso empresário bilionário e um catador de latas. Eram apenas dois amigos relembrando a juventude. O som da porta da frente se abrindo interrompeu a conversa. Patrícia Abravanel, uma das filhas de Silvio, entrou na sala acompanhada de seus filhos. Ao ver o pai com um visitante desconhecido, aproximou-se, com curiosidade. "Papai, não sabia que tinha visita", disse ela, sorrindo gentilmente para Jaime, que se levantou apressadamente. "Patrícia, quero que conheça Jaime Mesquita", apresentou Silvio com evidente orgulho. "Meu melhor amigo de infância, companheiro dos tempos do Brás."
Os olhos de Patrícia se arregalaram em reconhecimento. O Jaime, o das histórias que o Senhor sempre conta, aquele que ajudou a vender as primeiras canetas. O próprio, confirmou Silvio, colocando a mão no ombro do amigo. Nos reencontramos hoje, depois de mais de 50 anos. Patrícia aproximou-se para cumprimentar Jaime, demonstrando o mesmo carisma que herdara do pai. É um prazer enorme conhecê-lo. Cresci ouvindo histórias sobre suas aventuras com meu pai. Ele sempre fala de você com tanto carinho. Jaime, visivelmente emocionado, apertou a mão de Patrícia. O prazer é todo meu, senhora. Seu pai, bem, ele sempre foi especial. Desde garoto sabia que faria algo grande na vida. Os filhos de Patrícia, tímidos inicialmente, logo se aproximaram, curiosos para conhecer o amigo do avô famoso. Em poucos minutos, Jaime estava sentado no sofá com as crianças ao redor, contando histórias sobre o jovem Silvio que elas nunca tinham ouvido. Sabiam que seu avô era o melhor jogador de futebol do nosso grupo, driblava todo mundo, e uma vez, para impedir um gol, ele se jogou na lama e ficou todo sujo. A mãe dele quase o matou quando chegou em casa, contava Jaime, arrancando risadas das crianças. Silvio observava a cena com um sorriso nos lábios e um nó na garganta. Ver seu velho amigo interagindo com sua família trazia uma sensação de completude, como se um círculo estivesse finalmente se fechando. Ao mesmo tempo, não conseguia deixar de pensar nas diferentes trajetórias que suas vidas haviam tomado. Enquanto construía um império na televisão e nos negócios, Jaime enfrentava dificuldades para sobreviver. Mais tarde, após o jantar, servido na elegante sala de jantar com vista para a cidade iluminada, Silvio convidou Jaime para uma conversa particular em seu escritório. O cômodo, revestido de madeira escura e livros encadernados em couro, respirava história e tradição. Jaime, quero fazer uma proposta, começou Silvio, sentando-se em uma poltrona de couro e indicando outra para o amigo. Não é caridade? Então tire essa expressão desconfiada do rosto. Jaime ajeitou-se na poltrona, claramente desconfortável. Senhor, você já fez demais me trazendo aqui, me apresentando à sua família. Foi um dia que nunca vou esquecer, mas não precisa fazer. Mais nada por mim. Silvio balançou a cabeça. Não estou fazendo por você. Estou sendo egoísta, na verdade. Quero meu amigo por perto. Quero recuperar parte da minha história. Explicou então que estava organizando um projeto para documentar sua trajetória. Um livro biográfico e possivelmente um documentário. Preciso de alguém que conheça o início, que possa falar sobre o Senhor antes de ser Silvio Santos. Alguém que compartilhou aqueles primeiros sonhos. E você quer que eu? Perguntou Jaime, ainda confuso. Quero que seja consultor do projeto. Com salário, claro. Também tenho um apartamento vago no Tatuapé, mais perto do Brás. É seu, se quiser. Para morar, não para possuir. Sei que você tem orgulho demais para aceitar presentes caros. Jaime ficou em silêncio por alguns instantes, processando a proposta. Seus olhos marejaram, mas ele disfarçou, olhando para o lado. Por que está fazendo isso, senhor? Depois de tanto tempo... Silvio respirou fundo antes de responder. Porque ninguém faz nada sozinho nesta vida, Jaime. Minha história não começou quando fiquei famoso. Começou nas ruas do Brás, com você ao meu lado. Talvez eu tenha demorado demais para reconhecer isso. Naquela noite, quando Jaime aceitou relutantemente a proposta, algo mudou na vida dos dois homens. Para Jaime, eram portas se reabrindo quando já imaginava que todas estavam fechadas. Para Silvio, era uma reconexão com suas raízes, com a autenticidade dos tempos em que a fama e a fortuna eram apenas sonhos distantes. Na manhã seguinte, a equipe de assessoria de imprensa de Silvio ficou surpresa ao receber instruções diretas do chefe. Algo raro nos últimos anos, quando ele havia reduzido drasticamente suas aparições públicas. Silvio queria uma equipe de filmagem no Brás, queria revisitar os lugares de sua infância e juventude e queria Jaime ao seu lado.
Mas, senhor, precisamos planejar com cuidado. A segurança, o controle da multidão, argumentou a assessora-chefe, preocupada com a repercussão que a aparição do apresentador causaria. Não quero nada grandioso, respondeu Silvio com firmeza. Apenas uma equipe pequena, discreta. Isso não é um evento promocional, é pessoal. Nas semanas seguintes, o Brasil acompanhou fascinado a série de vídeos publicados nos canais oficiais do SBT. Neles, Silvio e Jaime caminhavam pelas ruas do Brás, visitavam antigos pontos de venda, a escola onde estudaram, os campos improvisados, onde jogavam futebol. Em cada local, compartilhavam histórias, risos e, às vezes, lágrimas contidas. O que mais comoveu o público foi a naturalidade da interação entre os dois idosos, a amizade genuína que transcendia as enormes diferenças sociais e econômicas. Silvio, sempre performático diante das câmeras, mostrava um lado mais contemplativo, quase vulnerável. Jaime, inicialmente tímido, logo recuperou a desenvoltura da juventude, provocando o amigo famoso e contando histórias que humanizavam o ícone nacional. Em um dos vídeos mais comentados nas redes sociais, os dois visitaram um ferro velho no bairro, onde Jaime costumava vender as latas que recolhia. Silvio, sem qualquer constrangimento, ajudou o amigo a carregar um saco de recicláveis, conversando com os outros catadores como se fosse um deles. A cena, capturada sem artifícios ou exageros, mostrou o apresentador suando sob o sol forte, com as mangas arregaçadas, aprendendo sobre o cotidiano daqueles trabalhadores. Sempre admirei quem trabalha duro, comentou Silvio para a câmera, enquanto ajudava a separar materiais. Comecei assim, vendendo de porta em porta. O trabalho dignifica, não importa qual seja. A frase, dita com sinceridade por alguém que havia construído um dos maiores impérios de comunicação do país, repercutiu intensamente. Diversos veículos de imprensa destacaram o exemplo de humildade e a mensagem sobre a dignidade do trabalho. Em outra ocasião memorável, Silvio levou Jaime para conhecer os bastidores do SBT. A expressão de maravilhamento do idoso ao ver os enormes estúdios, as câmeras e os cenários dos programas que assistia há décadas pela televisão emocionou funcionários e telespectadores. É tudo tão grande, tão bonito, comentava Jaime, caminhando pelo corredor principal da emissora, onde fotos históricas de Silvio estavam expostas. E pensar que começou com aquelas canetias na Praça da Sé. A amizade redescoberta tornou-se um fenômeno midiático. Surgiram memes, homenagens, reportagens especiais. As pessoas redescobriam Silvio Santos não apenas como o carismático apresentador de televisão, mas como um homem com história, com raízes, com laços profundos que o tempo não conseguiu apagar. Para Jaime, a mudança foi radical. Do quartinho, alugado no centro da cidade, mudou-se para o confortável apartamento no Tatuapé. Das latas recolhidas nas ruas, passou a trabalhar no projeto da biografia, compartilhando memórias e ajudando a equipe a reconstruir os primeiros anos de Silvio, no Brás. Seu filho, que vivia em Porto Alegre, veio visitá-lo, impressionado com a guinada na vida do pai. "Isso é temporário, filho", explicava Jaime, sem perder a humildade. "É um trabalho como outro qualquer. Quando acabar, volto para minha vida. Normal." Mas tanto Jaime quanto Silvio sabiam que nada voltaria a ser como antes. Aquele reencontro havia transformado algo dentro deles. Um lembrete de que, por trás do sucesso e do fracasso, das conquistas e das perdas, existiam pessoas reais, com histórias reais, conectadas por laços que nem mesmo o tempo podia desfazer completamente. Numa tarde particularmente emocionante, Silvio convidou Jaime para participar de seu programa dominical. A princípio, o amigo recusou veementemente. "Não, não, senhor. Essa é sua arena, seu mundo. Não tenho nada a fazer lá." "Tem sim", insistiu Silvio.
Tem nossa história para contar, tem um exemplo para dar, de amizade, de perseverança, de dignidade. Quando finalmente aceitou, após muita insistência, Jaime não imaginava o impacto que sua simples presença causaria. Vestido com um terno novo, mas mantendo sua simplicidade característica, sentou-se ao lado do apresentador mais famoso do Brasil, diante de milhões de telespectadores. O programa daquele domingo entrou para a história da televisão brasileira. Quebrando o formato tradicional de brincadeiras e competições, Silvio dedicou quase 1 hora para conversar com o amigo, relembrando os tempos de juventude, falando sobre os caminhos diferentes que a vida os levou a percorrer, celebrando o reencontro que o destino lhes proporcionou. A gente nunca sabe o que a vida reserva, filosofou Silvio em um momento de rara vulnerabilidade pública. Por isso é importante valorizar cada pessoa que cruza nosso caminho. Nunca sabemos quando vamos nos reencontrar, ou se vamos nos reencontrar. As redes sociais explodiram com a declaração. A frase foi compartilhada milhares de vezes, estampada em camisetas, transformada em música. A lição de vida do ícone televisivo, já em idade avançada, tocou corações em todo o país. Para Jaime, no entanto, o mais importante não era a fama repentina ou o conforto material que agora desfrutava. Era a oportunidade de reviver uma amizade que considerava perdida, de sentir-se novamente parte da vida de alguém que havia significado tanto em sua juventude. Sabe, senhor, disse ele em uma das tardes em que trabalhavam juntos nas memórias para o livro, quando te vi naquele dia no Brás, fiquei com vergonha. Pensei que você não ia querer ser visto com um velho catador de latas. Silvio, que revisava algumas anotações, ergueu os olhos para o amigo. Jaime, você me conhece melhor que isso. Nunca me importei com aparências. Eu sei, respondeu Jaime com um sorriso. Só que a vida nos leva por caminhos tão diferentes que às vezes a gente esquece quem realmente somos, quem realmente importa. Aquela frase simples resumia perfeitamente a lição que aquele reencontro havia trazido. Não apenas para os dois amigos, mas para todo o Brasil que acompanhava sua história. No mundo de aparências e status, de celebridades efêmeras e conexões superficiais, aquela amizade redescoberta lembrava a todos sobre o que realmente importa. Os laços humanos autênticos que resistem ao tempo e às circunstâncias. A noite caía sobre São Paulo, quando os dois velhos amigos, sentados na varanda do apartamento de Silvio, observavam as luzes da cidade se acendendo. Não precisavam de muitas palavras. A presença um do outro depois de tantos anos já dizia tudo o que era necessário. O auditório do Teatro Oficina, no bairro do Bexiga, estava completamente lotado naquela noite de lançamento. Personalidades do meio artístico, jornalistas, políticos e empresários misturavam-se na plateia, todos aguardando ansiosamente a apresentação do documentário Senhor e Jaime, uma amizade que fez história. Nos bastidores, Jaime Mesquita ajustava nervosamente a gravata, observando seu reflexo no espelho. Aos 93 anos, nunca havia imaginado estar no centro de tamanha atenção. Um assistente de produção aproximou-se, informando que faltavam apenas 10 minutos para o início do evento. "O senhor já chegou?" perguntou Jaime, usando o nome de batismo de Silvio, como sempre fazia. "Sim, senhor. Está na sala VIP com a família. Pediu para avisar que está tudo pronto." Jaime respirou fundo. Nos últimos 6 meses, sua vida havia se transformado completamente. Do anonimato de um catador de latas, tornara-se uma figura reconhecida nas ruas. As pessoas pediam para tirar fotos, queriam ouvir histórias sobre o jovem Silvio Santos, tratavam-no com um respeito que nunca havia experimentado antes. O documentário que seria exibido naquela noite era o ápice do projeto que começara com um reencontro inesperado.
Mais do que contar a história de Silvio Santos, o filme focava na amizade dos dois garotos do Brás e em como suas vidas haviam tomado rumos tão diferentes para décadas depois se reencontrarem. As luzes do teatro diminuíram, sinalizando o início do evento. Jaime foi conduzido até o palco, onde Silvio já o aguardava, elegante em seu terno escuro. Os dois amigos abraçaram-se sob aplausos calorosos da plateia. Nervoso? Sussurrou Silvio. Morrendo de medo, confessou Jaime com um sorriso tenso. Somos dois, respondeu Silvio, surpreendendo o amigo. Era difícil imaginar que alguém com tanta experiência em frente às câmeras ainda pudesse sentir nervosismo. Ao microfone, Silvio dirigiu-se à plateia com sua característica desenvoltura. Boa noite a todos. Estamos aqui para compartilhar não apenas a minha história, mas a história de uma amizade que começou há mais de 80 anos nas ruas do Brás. Fez então uma pausa, olhando para Jaime com visível emoção. Quando nos reencontramos, depois de tantas décadas, percebi algo importante. Não importa quão longe vamos na vida, nossas raízes permanecem. E as pessoas que estiveram conosco no início da jornada carregam uma parte essencial de quem somos. Jaime, convidado a falar, aproximou-se timidamente do microfone. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou firmeza à medida que as palavras fluíam. Nunca fui homem de muitas palavras, nem de estar sob os holofotes. Passei a vida trabalhando, enfrentando dificuldades como tantos brasileiros. Quando o Senhor, ou Silvio, como vocês o conhecem, me encontrou catando latas, senti vergonha. Mas ele não viu um catador de latas. Viu o amigo de infância, o companheiro de sonhos de juventude. A plateia escutava em silêncio respeitoso, muitos visivelmente emocionados. Este documentário não é sobre fama ou sucesso. É sobre conexões humanas, sobre como os laços verdadeiros resistem ao tempo e às circunstâncias. E, principalmente, sobre como nunca é tarde para resgatar o que é importante. Após os discursos, as luzes se apagaram completamente e a exibição começou. O documentário, dirigido por um renomado cineasta brasileiro, mesclava imagens de arquivo, reconstruções de época e entrevistas atuais. Mostrava o Brás dos anos 1940, os desafios enfrentados pelos jovens de famílias imigrantes, os primeiros passos de Silvio no mundo dos negócios e na comunicação. Em paralelo, contava a história de Jaime, suas lutas, a vida de operário, as dificuldades após a aposentadoria, o período como catador de materiais recicláveis. O contraste entre as duas trajetórias era evidenciado sem sensacionalismo, mostrando como circunstâncias, oportunidades e escolhas podem levar vidas que começaram no mesmo ponto a destinos completamente diferentes. A cena do reencontro, reconstruída com base nos relatos dos dois amigos, arrancou lágrimas de muitos espectadores. A simplicidade do momento, Silvio reconhecendo Jaime na calçada do Brás, o abraço espontâneo, a conversa na padaria, continha uma verdade emocional que transcendia a narrativa. Quando as luzes se acenderam novamente, muitos na plateia estavam visivelmente emocionados, incluindo celebridades conhecidas por sua postura sempre contida. O impacto do documentário foi imediato. As redes sociais explodiram com comentários, trechos do filme viralizaram e a hashtag #YouSenhorEJaime tornou-se trending topic nacional. Nos dias seguintes, o documentário foi exibido em sessões especiais por todo o Brasil, sempre com ingressos esgotados. Críticos elogiaram não apenas a qualidade técnica e narrativa da produção, mas principalmente sua autenticidade e a mensagem poderosa sobre amizade, reconhecimento e humanidade. É um filme sobre reencontros, não apenas entre duas pessoas, mas de cada um com suas origens e valores fundamentais, escreveu um influente crítico de cinema. Em tempos de conexões superficiais e relações descartáveis, Senhor e Jaime
nos lembra do poder duradouro dos laços verdadeiros. O sucesso do documentário abriu portas inesperadas. Universidades convidaram Jaime para palestras sobre sua experiência como trabalhador na indústria paulistana durante décadas cruciais da história brasileira. Escolas solicitavam sua presença para conversas com estudantes sobre perseverança e dignidade no trabalho. ONGs ligadas à causa dos catadores de materiais recicláveis o procuravam como porta-voz, reconhecendo o potencial de sua história para dar visibilidade à categoria. Inicialmente relutante, Jaime foi gradualmente aceitando esses convites, sempre acompanhado por uma pequena equipe providenciada por Silvio. Em cada aparição, mantinha sua simplicidade característica, recusando-se a ser tratado como celebridade. "Não sou exemplo de nada", dizia frequentemente. "Apenas vivi minha vida com honestidade, trabalhando duro, como milhões de brasileiros fazem todos os dias, sem reconhecimento ou aplausos." Era justamente essa humildade que cativava as pessoas. Num mundo obcecado por fama instantânea e sucessos efêmeros, a trajetória de Jaime, com todas as suas dificuldades e sem glamour, representava uma autenticidade rara e valiosa. Para Silvio, que acompanhava o impacto da história à distância, preferindo manter-se menos exposto devido à idade avançada, o projeto havia ultrapassado todas as expectativas. O que começara como um reencontro pessoal transformara-se em um fenômeno cultural, provocando reflexões sobre amizade, desigualdade social, trabalho e envelhecimento. Numa tarde de domingo, 3 meses após o lançamento do documentário, Silvio convidou Jaime para um almoço em sua casa. Diferente dos primeiros encontros, quando Jaime ainda se sentia deslocado no ambiente luxuoso, agora parecia mais à vontade, brincando com os netos de Silvio e conversando animadamente com suas filhas. Após a refeição, os 2 amigos retiraram-se para o escritório de Silvio, como haviam feito tantas vezes nos últimos meses. O apresentador parecia especialmente pensativo naquele dia. "Jaime, você se lembra daquela promessa que fizemos quando tínhamos uns 14 anos?" E perguntou subitamente. Embaixo daquela árvore grande no terreno vazio perto da fábrica, Jaime franziu a testa, buscando na memória. "Tivemos tantas conversas naquele lugar. Era nosso esconderijo, onde fazíamos planos malucos. Prometemos que se um de nós ficasse rico, como dizíamos na época, ajudaria o outro. E também prometemos fazer algo para ajudar o bairro, devolver um pouco à comunidade que nos criou." Um lampejo de reconhecimento surgiu nos olhos de Jaime. "É verdade. Falávamos em construir uma escola ou algo assim. Sonhos de criança." Silvio sorriu, levantando-se para pegar um envelope em sua escrivaninha. "Sonhos que podem se tornar realidade mesmo com atraso." Entregou o envelope a Jaime, que o abriu com curiosidade. Dentro havia documentos oficiais de uma fundação recém-criada. "Fundação Brás, Senhor e Jaime." "O que é isso?" perguntou Jaime confuso. "É nossa promessa sendo cumprida", explicou Silvio. "Uma fundação dedicada a apoiar jovens empreendedores do Brás e de outros bairros periféricos. Microcrédito para pequenos negócios, bolsas de estudo, mentoria, tudo o que talvez tivesse facilitado nosso caminho lá atrás." Jaime examinou os documentos em silêncio, absorvendo o significado daquela iniciativa. "E quero que você seja o presidente do conselho", continuou Silvio. "Ninguém melhor que você, que conhece tão bem as dificuldades de quem começa de baixo para ajudar a direcionar os recursos. Mas eu não entendo nada de fundações ou de administrar dinheiro", protestou Jaime. "Você entende de vida real, de trabalho duro, de perseverança. O resto a equipe técnica resolve. Preciso de alguém com coração e visão no comando. E esse alguém é você."
A fundação foi oficialmente lançada em um evento no próprio bairro do Brás, em um galpão reformado que serviria como sua sede. Diferente do glamour da premiere do documentário, a cerimônia foi simples e focada na comunidade local. Comerciantes, estudantes, trabalhadores e antigos moradores compareceram, muitos emocionados por ver o bairro recebendo um investimento tão significativo. Jaime, apesar da saúde fragilizada pela idade e por décadas de trabalho pesado, assumiu seu papel com entusiasmo surpreendente. Visitava escolas, conversava com jovens empreendedores, participava ativamente das decisões sobre financiamentos e projetos. A cada dia, surpreendia a equipe técnica com insights práticos e uma compreensão profunda das necessidades reais das comunidades atendidas. Ele tem uma inteligência que não vem dos livros, mas da vida, comentou certa vez a diretora executiva da Fundação. Consegue identificar imediatamente se um projeto tem potencial para gerar impacto real ou se é apenas teoria bonita. A mídia, que inicialmente cobrira a Fundação como mais uma iniciativa filantrópica de uma celebridade, logo percebeu que havia algo diferente naquele projeto. A presença ativa de Jaime, sua história pessoal e a conexão genuína com o Brás conferiam uma autenticidade rara. Uma reportagem especial de um importante jornal destacou como a Fundação Brás estava revolucionando o conceito de apoio ao empreendedorismo periférico, eliminando burocracias desnecessárias e focando no potencial humano. É uma abordagem que nasce da experiência vivida, não de teorias acadêmicas, escreveu o jornalista após acompanhar Jaime em uma visita a um pequeno negócio familiar apoiado pela Fundação. No primeiro aniversário do reencontro dos dois amigos, a Fundação já havia apoiado mais de 200 pequenos empreendedores, concedido 50 bolsas de estudo e estabelecido parcerias com escolas técnicas e universidades. O modelo começava a ser replicado em outros bairros periféricos de São Paulo e até em outras cidades brasileiras. Para celebrar a data, Silvio organizou um evento especial no Teatro Municipal de São Paulo. A ideia era apresentar os resultados da Fundação e homenagear algumas histórias de sucesso entre os empreendedores apoiados. Na manhã do evento, porém, Jaime não se sentiu bem. Uma fadiga intensa, que vinha se intensificando nas últimas semanas, forçou-o a permanecer em casa. Relutante, aceitou a recomendação médica de descansar. "Vá sem mim", disse ele a Silvio, que havia ido pessoalmente verificar seu estado. "Você é quem as pessoas querem ver de qualquer forma. Sem você, não há evento", respondeu Silvio com firmeza. "Vamos adiar", mas Jaime insistiu. "Não podemos decepcionar todos aqueles jovens que se prepararam para mostrar seus projetos. A Fundação é maior que nós dois agora." Convencido pelos argumentos do amigo, Silvio compareceu ao evento. No palco, explicou a ausência de Jaime, enviando-lhe uma mensagem pública de recuperação. Depois, apresentou alguns dos jovens empreendedores apoiados pela Fundação, que compartilharam suas histórias de superação e crescimento. O momento mais tocante da noite ocorreu quando uma jovem costureira do Brás, que havia expandido seu pequeno ateliê com o apoio da Fundação, apresentou uma linha de roupas inspirada na história de Silvio e Jaime. Cada peça representa um capítulo dessa amizade que inspirou tantas pessoas, explicou ela, e 10% das vendas serão revertidos para a Fundação, para ajudar outros sonhadores como eu. Ao final do evento, Silvio retornou imediatamente para verificar o estado de saúde do amigo. Encontrou Jaime assistindo à gravação da cerimônia, emocionado com os depoimentos dos jovens empreendedores. "Viu só? Fizemos alguma diferença, senhor", comentou com a voz fraca, mas os olhos brilhando de satisfação. Nos meses seguintes,
A saúde de Jaime continuou a deteriorar-se. Exames revelaram um câncer avançado, contra o qual pouco poderia ser feito além de cuidados paliativos. Recusando-se a ficar em um hospital, ele optou por permanecer em seu apartamento no Tatuapé, com assistência médica domiciliar providenciada por Silvio. Apesar das limitações físicas crescentes, Jaime mantinha-se mentalmente ativo, participando das decisões da fundação por videoconferência e recebendo visitas regulares de jovens empreendedores que buscavam seus conselhos. Seu filho, que havia se mudado temporariamente para São Paulo para estar perto do pai, admirava-se com a energia que ele ainda demonstrava quando o assunto era a fundação. Nunca vi o pai tão animado com algo, comentou ele com Silvio durante uma visita. É como se tivesse encontrado um novo propósito. Silvio, também enfrentando os desafios da idade avançada, visitava o amigo sempre que possível. As conversas entre os dois, agora mais reflexivas e introspectivas, frequentemente voltavam-se para as memórias da juventude e para o legado que deixariam. Em uma dessas visitas, quando o outono paulistano pintava as árvores de dourado, Jaime surpreendeu Silvio com um pedido inusitado. "Quero voltar ao Brás uma última vez", disse ele, olhando pela janela de seu quarto. "Ver os lugares onde crescemos, onde sonhamos, onde começamos." Os médicos foram contra a ideia, preocupados com o estado frágil de Jaime. Mas Silvio, compreendendo a importância daquele desejo, providenciou tudo para torná-lo possível, com todas as precauções necessárias. Numa manhã de domingo, quando o movimento nas ruas era menor, uma ambulância equipada com todo o suporte necessário levou Jaime ao Brás. Silvio o acompanhava, junto com uma pequena equipe médica e o filho de Jaime. O veículo percorreu lentamente as ruas do bairro, parando nos pontos significativos para os dois amigos. A antiga escola, o terreno onde jogavam futebol, agora ocupado por um conjunto habitacional, a esquina onde vendiam canetas. Em frente ao local onde ficava a casa de Jaime, hoje substituída por um prédio comercial, os dois permaneceram em silêncio por alguns minutos. Não eram necessárias palavras, os olhares, as expressões, as mãos enrugadas que se encontraram em um aperto firme, diziam tudo. A última parada foi na sede da Fundação Brás. Para surpresa de Jaime, dezenas de jovens empreendedores apoiados pelo projeto o aguardavam na entrada, aplaudindo quando a ambulância chegou. Haviam organizado espontaneamente aquela recepção ao saberem da visita. Impossibilitado de descer do veículo devido à sua condição, Jaime recebeu os cumprimentos através da janela aberta. Jovens costureiras, donos de pequenas lanchonetes, artesãos, estudantes, todos queriam agradecer pessoalmente ao homem cuja história havia criado oportunidades para eles. "Vocês são o verdadeiro legado", disse Jaime, com a voz embargada pela emoção. "Continuem sonhando, continuem trabalhando, continuem acreditando." Aquela visita, que seria a última de Jaime ao bairro onde nasceu, foi registrada por um fotógrafo que acompanhava discretamente o grupo. As imagens, publicadas posteriormente com autorização da família, captaram a essência daquele momento, a conexão entre passado e futuro, entre sonhos antigos e novas possibilidades. 2 semanas depois, Jaime faleceu pacificamente em seu apartamento, cercado pelo filho, netos e por Silvio, que permaneceu ao lado do amigo até o último momento. A notícia comoveu o Brasil, gerando homenagens espontâneas em todo o país. O funeral, seguindo o desejo expresso por Jaime, foi simples e restrito a familiares e amigos próximos. Silvio, visivelmente abatido, fez um breve discurso, relembrando não os últimos meses de fama e reconhecimento, mas os dias de juventude no Brás, quando 2 garotos sonhadores vendiam canetas e planejavam conquistar o mundo. Jaime partiu. Como viveu,
Com dignidade, simplicidade e um coração enorme, disse Silvio. Não era um homem famoso por seus bens ou posses, mas pela riqueza de seu caráter e pela generosidade de seu espírito. A verdadeira homenagem a Jaime, porém, viria nos meses e anos seguintes. A Fundação Brás expandiu significativamente sua atuação, inspirada pelos valores que ele representava. Um programa especial foi criado em seu nome, dedicado especificamente a apoiar idosos empreendedores, pessoas que, como ele, buscavam dignidade e propósito na terceira idade. O documentário Senhor e Jaime tornou-se material didático em escolas por todo o Brasil, provocando discussões sobre amizade, desigualdade social e o valor do trabalho. A história dos dois amigos do Brás, um que se tornou um ícone da comunicação, outro que enfrentou as dificuldades comuns a milhões de brasileiros, oferecia uma perspectiva única sobre o país e suas contradições. Para Silvio, o legado de Jaime era profundamente pessoal. Nos meses após a partida do amigo, dedicou-se ainda mais à fundação, participando ativamente das decisões e mantendo viva a visão que haviam construído juntos. Em uma entrevista rara, concedida um ano após o falecimento de Jaime, Silvio refletiu sobre o significado daquele reencontro tardio. Sabe, passei a vida construindo um império, acumulando bens, conquistando audiência, mas foi ao reencontrar meu velho amigo Jaime, já no fim da nossa jornada, que percebi o que realmente importa. Não são as posses ou a fama, mas as conexões humanas, os laços que formamos, o impacto que causamos na vida dos outros. Fez uma pausa, visivelmente emocionado antes de continuar. Jaime me deu o maior presente que alguém poderia dar. Ele me reconectou com minhas raízes, com a essência de quem eu sou. Lembrou-me que, antes de ser Silvio Santos, eu era senhor. E Bravanel, um garoto do Brás, com sonhos simples e amizades verdadeiras. Aquela lição sobre a importância das conexões autênticas em um mundo cada vez mais superficial e fragmentado, tornou-se o verdadeiro legado da amizade entre Senhor e Jaime. Uma história que começou nas ruas humildes do Brás, separou-se por décadas e reencontrou-se por acaso para então tocar corações por todo o Brasil. Hoje, quando visitantes passam pela sede da Fundação Brás, são recebidos por uma grande fotografia na entrada. Dois meninos sorridentes, de aproximadamente 14 anos, vendendo canetas na Praça da Sé em algum momento dos anos 1940. Ao lado, uma foto mais recente. Dois idosos caminhando pelo mesmo local, um apoiando o outro, com sorrisos que, apesar das rugas e do tempo passado, guardam a mesma essência. Abaixo das imagens, uma simples inscrição resume a filosofia que guia o trabalho da Fundação e o legado daquela amizade extraordinária. Os verdadeiros laços resistem ao tempo, às distâncias e às diferenças. Nunca é tarde para reconectar-se com o que realmente importa. E assim, nas ruas do Brás, onde tudo começou, o legado de amizade entre Senhor e Jaime continua vivo, inspirando novas gerações a valorizar as conexões humanas genuínas em um mundo cada vez mais virtual e fragmentado. A história de dois amigos que se reencontraram no ocaso da vida tornou-se um lembrete poderoso de que por trás dos títulos, posses e status, somos todos simplesmente seres humanos, buscando significado, conexão e um lugar para chamar de lar. Esta história de amizade e reconexão tocou seu coração? Se você também se emocionou com o reencontro de Silvio Santos e seu amigo de infância, deixe seu like e compartilhe esta mensagem de humanidade que tanto precisamos nos dias de hoje. Você sente saudades dos domingos alegres com o Silvio Santos? Em nossas telas, qual sua memória mais especial dos programas que marcaram gerações de brasileiros? Conte nos comentários. E você, já reencontrou alguém importante do seu passado? Como foi essa experiência? Ou talvez haja alguém que
Você gostaria de reencontrar depois de muitos anos? Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes que nos lembram dos verdadeiros valores da vida. O baú de memórias do Silvio Santos guarda muitas outras histórias que vamos compartilhar com você. Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com aquela pessoa especial que, assim como Jaime, faz parte da sua história.